Resenha do TJSC. Começa agora a resenha TJSC, com os destaques do Poder Judiciário Catarinense. Empresa é condenada por utilização de imagem não autorizada para fins comerciais. Mais detalhes com a repórter Gabriela Halpe. A terceira Câmara de Direito Civil reconheceu o direito de um jovem à indenização por danos morais de R$5 mil pela utilização de sua imagem em ação publicitária e comercial de empreendimento imobiliário sem autorização em meio televisivo e em jornais de grande circulação. A decisão determinou ainda o cálculo dos danos materiais em liquidação de sentença. A mãe do rapaz havia firmado com a empresa contrato de compra e venda de uma casa e, ao visitar o showroom da apelada, constatou num folder a imagem do jovem dentro de uma quadra esportiva situada em empreendimento da construtora. Ele afirmou que a publicação lhe rendeu zombarias no colégio por ser o menino da propaganda. Em recurso, a empresa sustentou a inexistência do dever de indenizar, pois a imagem veiculada, embora sem autorização, não possuía caráter lesivo, humilhante ou vexatório. O desembargador Saul Style entendeu que a participação do autor foi secundária, sendo a quadra esportiva do empreendimento o destaque da ação publicitária. A votação foi unânime. Celesc tem direito à posse de área para instalação de linha de transmissão de energia. Mais informações com o repórter Diego Souza. A primeira Câmara de Direito Público confirmou sentença da comarca da capital que determinou a efetivação de posse, por parte da Celesc, de parte de um terreno particular para a passagem de linhas de transmissão de energia na região da Trindade e do norte da ilha. A decisão considerou o benefício do município e fixou indenização em R$ 42.800 pela área de 4 mil metros quadrados, de uma área total de 55 mil metros quadrados. O proprietário da área questionou em apelação questões constantes em laudo pericial referentes ao atual valor da área e ao percentual de desvalorização. O relator, desembargador Luiz Fernando Boller, destacou a informação do perito de que o percentual utilizado não causaria desvalorização. Isso porque a propriedade está localizada em área de preservação limitada, cuja taxa mínima de ocupação deve ser de 10%. A decisão foi unânime. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Torres Marques, empossou no último dia 18, em solenidade realizada no auditório do Pleno do TJ, 7 novos desembargadores. 6 deles são oriundos da carreira da magistratura e 1 do Ministério Público por meio do 5º Constitucional. São eles: Denise de Souza Luiz Frankowski, Arthur Genequem Filho, Wilson Fontana, Luiz César Schweitzer, Luiz Neri Oliveira de Souza, Norival Acácio Engel e Paulo Ricardo Bruschi. O presidente do TJ falou dos novos colegas. Tenho certeza que todos irão engrandecer com o seu trabalho, são todos experientes, seja na magistratura, seja no Ministério Público. Cada um traz um pouco de si para agregar a todos nós. Como eu tenho dito aqui, essa é a parte já praticamente derradeira da nossa implementação dos cargos. Temos só mais 4 cargos para serem instalados. A desembargadora Denise de Souza Luiz Frankowski falou em nome dos novos integrantes da corte. Bem emocionante mesmo, é uma história de vida de 29 anos, né? Um caminho longo até aqui, mas é muito gratificante, muito feliz, realizada, mas sei que a responsabilidade é grande e que a gente tem muito ainda que realizar aqui dentro ainda, né? Precisamos fazer isso. Exposição de foto de vítima de crime ultrapassa limite de liberdade de imprensa. Mais informações com a repórter Gabriela Halpe. A publicação de foto de vítima de assassinato violento configura ato que ultrapassa os limites da liberdade de imprensa. Com esse entendimento, a terceira Câmara de Direito Civil do TJ condenou o veículo de comunicação a pagar R$15 mil por danos morais a 3 familiares da vítima pela exposição. Os autores apelaram
apelaram da sentença que não concedeu a indenização e alegaram que a empresa expôs os fatos de modo impiedoso, inescrupuloso, desumano e antiético. E com preconceito por conta da orientação sexual e modo de vida da vítima. A empresa defendeu ter apenas exercido seu direito de informar e que a matéria jornalística foi interpretada de forma equivocada pelos autores. Ela sustentou que a reportagem noticiou fatos efetivamente ocorridos e que não houve intenção de ofender a memória da vítima. Segundo os autos, o crime ocorreu por questões respeitantes à prostituição do falecido. O desembargador Saul Stay, o relator da matéria, entendeu que, embora o texto veiculado não tenha violado direitos autorais, a fotografia que demonstra o acidente ultrapassou os limites. A votação foi unânime. Editora deve indenizar a empresa por publicação de número errado em lista telefônica. Detalhes com o repórter Diego Souza. A Quarta Câmara de Direito Civil fixou em R$ 7.500 a indenização moral devida por editora de lista telefônica que publicou erroneamente em anúncio o número de empresa do ramo de produtos e serviços automotores. O serviço para a publicação do anúncio do estabelecimento já aconteciam há vários anos. Porém, na edição de 2007 e 2008, o anúncio foi publicado com os prefixos dos números de seus telefones errados. Em contestação, a RE defendeu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inexistência do dever de indenizar, alegando que o erro foi em decorrência de conduta da própria autora. Posteriormente, porém, a demanda publicou 2 erratas em 2 locais distintos na nova lista impressa. O desembargador Rodolfo Tridapalli, relator da matéria, considerou que o erro impossibilitou que o estabelecimento fosse contatado por clientes que procuraram seus serviços por meio do veículo de comunicação e que a contratação de forma contínua demonstra a relevância do serviço para a empresa. A votação foi unânime. No quadro Entrevista, o repórter Diego Souza conversou com a psicóloga Mônica Mumi sobre justiça restaurativa. Confira um trecho da entrevista. De que forma prática a justiça restaurativa tem se aplicado no Brasil nos últimos tempos? A justiça restaurativa tem uma possibilidade muito concreta de convidar pessoas a olharem para as situações de convivência. A gente pode falar das situações que dão desencontro, conflitos, violência. A gente pode falar sobre tomadas de decisão. Então, na prática, a justiça restaurativa é uma possibilidade de reunir pessoas envolvidas direta e indiretamente numa situação, para que a partir desse poder de fala e de escuta, transformar realidades, achar outros caminhos. Se a gente pensa que a convivência traz o desafio de eu pensar de um jeito e você pensar de outro, e isso pode produzir afastamento, brigas e tantas experiências que a gente traduz como experiências injustas. A justiça restaurativa se aplica no momento onde o ser humano não consegue lidar com isso e se afasta e vive situações de raiva, de medo, de insegurança, e tudo isso contribui para que eu permaneça na situação injusta. A aplicabilidade da justiça restaurativa é justamente dizer como que eu transformo tudo isso num aprendizado, para situações mais simples e para situações mais graves. Mais simples porque o conflito faz parte da dinâmica de convivência, faz parte da condição humana. Situações mais graves são produções de violência. Então, a justiça restaurativa, na minha visão, ela se aplica a toda a forma de convivência que me convida a olhar a mim e ao outro na nossa humanidade, ou seja, naquilo que é a nossa potência como ser humano, mas também naquilo que é a nossa fragilidade. E o que pode ser melhorado? Por mais que a gente tenha avançado muito, tem muitas pessoas construindo, sustentando, enraizando a justiça restaurativa no país, ela ainda é muito nova, né? A gente não pode esquecer que isso é uma experiência que a gente ainda está investigando muito.
Eu acho que tem 2 pontos fundamentais. Um é que a gente crie estruturas de políticas públicas para o fortalecimento da justiça restaurativa. Isso significa criar em diferentes espaços processos formativos, processos de aprofundamento, criação de estruturas que possibilitem que a justiça restaurativa e os procedimentos restaurativos entrem na cena da maneira de atender o outro, de criar mecanismos de resolução de violência, de conflito, que a gente possa entender essa perspectiva num viés preventivo, resolutivo e transformativo, né? Então, para que eu crie essa possibilidade, eu preciso criar políticas públicas e realmente ajudar as pessoas a acessarem essas informações, porque por mais que seja uma prática ancestral, ela foi se esquecendo no caminhar. A gente foi tirando as necessidades e sentimentos do centro dos processos resolutivos. A gente não foi ouvindo as pessoas. Então, a gente precisa reaprender a fazer isso. Então, um ponto que precisa, na minha opinião, ser melhorado é considerar isso como um novo processo de aprendizado. E o segundo ponto é como que a gente consegue disseminar e divulgar e sistematizar o caminho já percorrido, né, os resultados alcançados, as transformações ocorridas e contar isso para mais pessoas. E chamar as pessoas para pensarem junto, né? A justiça restaurativa, ela traz uma perspectiva de poder compartilhado. E o poder compartilhado se dá na hora que eu escuto e na hora que o outro fala. E me parece que a gente precisa realmente trazer os caminhos percorridos ao longo desses anos no Brasil para ser compartilhado com mais e mais pessoas. Poder olhar quais foram as lacunas que aconteceram nesse caminho, quais foram os equívocos, aprender com eles, criar uma reflexão permanente. Então, dessa maneira, eu acredito que a gente avança e traz um outro viés. Acho que um ponto também importante é que essa caminhada feita, ela pode trazer para nós outros passos, ou seja, entrar em outras áreas, resolver outros tipos de conflito. Tudo isso utilizando essa sistematização e esse aprendizado de um tempo que fez com que a gente chegasse aqui. Eu queria que você me explicasse o que são os polos irradiadores. Então, os polos irradiadores, eles pressupõem um trabalho de uma criação de um grupo gestor que pode acolher a chegada do projeto e pensar a partir das lacunas, desafios, potências de cada localidade, como que você vai trazer pessoas para serem formadas, de que instituição, que conexão que vai se fazer com esse trabalho, porque o exercício de fazer uma formação, ela não é só a formação em si, mas como que apoia essas pessoas a terem espaço para trabalhar, para trazer os círculos de construção de paz ou outros procedimentos restaurativos. Então, o grupo gestor tem esse lugar de acompanhar e estar constantemente pensando a sistemática de implementação. Tem um eixo que é o processo formativo, que tem várias etapas, né, que é a coisa da introdução, a orientação à prática, o aprofundamento, até se chegar à preparação dos multiplicadores. E, por fim, como que todo esse trabalho vai se conectando entre as instituições, assistência social, o sistema de justiça, a comunidade, o trabalho com jovens. Então, como que a gente pode fazer para que tanto a preparação do grupo gestor como o processo formativo tragam resultados concretos de transformação? Então, o Polo Irradiador é uma metodologia para expandir a justiça restaurativa. O que os facilitadores precisam aprender para estarem aptos a aplicarem a justiça restaurativa? Penso
que os facilitadores eles começam a ficar prontos na medida que eles compreendem que a justiça restaurativa é uma mudança de paradigma, que não estamos ali para determinar o que o outro está fazendo, não é para diagnosticar, para simpatizar, para orientar, mas para criar um lugar onde as pessoas verdadeiramente possam se colocar, trazer suas histórias. A partir das suas histórias, se escutarem, compreenderem como é que elas chegaram ali. A íntegra da entrevista pode ser acessada nas redes sociais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Essa foi mais uma edição da resenha TJSC. Apresentação Marco Aurélio Gomes. Participação de Gabriela Halp e Diego Souza. Textos e supervisão, assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Até breve.